Nós vamos então reformular o problema da venda dos jornais à luz do que eu estou identificando aqui como essência da programação estocástica. O problema que a gente estudou, assim como outros, eles têm uma característica muito importante, é que a decisão ocorre em estágios, em momentos diferentes do tempo. Em particular, esses problemas, eles contam com decisões que a gente chama de decisões antecipadas, tomadas aqui e agora, que precisam ser tomadas a despeito da realização de variáveis aleatórias, quer dizer, a despeito da indisponibilidade completa de informação, a despeito da realização de qual valor vai ser assumido para a demanda, eu preciso tomar uma decisão. No exemplo, eu preciso determinar quanto eu vou comprar de cada jornal para poder vender depois, se eu quiser vender. Né? E o segundo conjunto de decisões são as decisões chamadas de decisões adaptadas. Aguarde e veja, wait and see. São decisões que eu vou tomar depois que alguma realização daquilo que era incerto, no caso nosso, a demanda, se concretizar, tendo em vista que eu tomei uma decisão no passado, que é a decisão antecipada, que me permite agora reagir. Essas são chamadas, então, essas decisões adaptadas, são chamadas de decisões de reação. Elas é que caracterizam aquilo que a gente denominou de recurso no problema de programação estocástica. Recurso é a reação, é a adaptação. Então, os modelos de programação estocástica envolvendo essas características, essas decisões desse tipo, né, essa estrutura, elas são chamados problemas de programação estocástica, problemas com recurso. Essa é uma característica importante destes programas. É o recurso que confere flexibilidade. Como você prevê no modelo o recurso que confere ao modelo flexibilidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir um modelo de otimização que agora reconhece essa estrutura temporal, multi-estágio, e vai incluir variáveis de decisão adaptadas a esses estágios, que representem as decisões here and now e as decisões adaptadas wait and see, nesse modelo. No nosso caso, mais especificamente do exemplo da compra de jornais, nós vamos utilizar a variável XI, que foi apresentada anteriormente, indexada para todo tipo de jornal, político, negócios e regional, que vai indicar quanto a gente vai encomendar do jornal hoje para a venda futura do jornal. Então, essa é a primeira adaptação que a gente vai fazer aqui. Nós vamos fazer, na verdade, duas adaptações. Uma no sentido de decomposição das variáveis, que aqui está ilustrada nesse slide. E essa decomposição ela já vai enxergar essa estrutura temporal da decisão. Então, no nosso primeiro estágio, o que a gente vai decidir? A gente vai decidir essa grandeza aqui, ó, XI. O que a gente vai fazer? A gente vai tomar a decisão de quanto de cada jornal a gente vai comprar. Essa é a grandeza que vai ser efetivamente implementada, a decisão efetivamente implementada no primeiro estágio. Além dele, a gente vai também considerar, além dessa variável, uma variável de decisão para o segundo estágio, que depende, ela vai se relacionar com a variável de primeiro estágio. Essa variável de segundo estágio eu estou chamando de YI, também indexado para os jornais político, negócios e regional. Ela vai indicar a quantidade que eu vou efetivamente vender do jornal no segundo estágio, na data em que ocorrer essa segunda decisão aqui. Ó. Então, essa aqui é segundo estágio. Aqui eu tenho a decisão YI. Isso aqui significa venda. Isso aqui significa, XI significa compra ou encomenda. Eu só vendo aquilo que eu tenha comprado anteriormente para venda. Então, o meu modelo de otimização agora, que ainda não é o modelo de otimização que eu vou considerar, porque até o momento eu tratei um caso só, que foi a decomposição temporal da decisão, das decisões, das ações que eu preciso tomar nesse problema. O modelo de otimização, em sua primeira etapa nessa reformulação, está aqui. Ó. O que eu efetivamente quero maximizar?
é o resultado da venda. Então, os mesmos coeficientes 1.3, 1.2, 0.8 aparecem aqui nessa função objetivo, mas a variável efetivamente que está aparecendo aqui é a variável y, porque é ela que representa aquilo que eu vendo, é quando eu vendo que eu apuro o lucro. E o que eu vendo? Bom, é claro, eu só posso vender jornais. O que eu vendo de jornais de política é o mínimo entre aquilo que eu compro e a demanda dos jornais de política, que em princípio eu posso não conhecer. A mesma coisa se aplica para os jornais de negócios, né? Eu estou assumindo ainda aqui que essa quantidade dP mais dr, isso aqui vai totalizar 100% da minha dP mais dr, não, dP mais dB, desculpa. dP mais dB é 100%. Então, eu não posso vender mais jornais de negócios do que eu tenha encomendado. Eu não posso vender mais jornais de negócios do que a demanda. E nesse caso, a demanda de jornais de negócios é 1 menos a demanda de jornais de política. No caso do jornal regional, eu tenho que considerar que a minha venda, ela não pode exceder aquilo que eu comprar desse jornal e a diferença entre a demanda de jornal de política e a venda de jornal de política, a demanda de jornal de política e a encomenda de jornal de política e a demanda de jornal de business e a encomenda de jornal de business. Não pode exceder isso, né? Porém, agora eu estou considerando aqui aquilo que eu encomendo desse jornal. Essa já é uma primeira diferença desse modelo, né? A gente sabe que, a não ser que eu encomende exatamente a demanda de cada um desses jornais, um desses termos aqui, um desses termos que aparece com o operador máximo aqui, ele vai ser o quê? Diferente de zero. Garantidamente um deles vai ser diferente de zero, a não ser que eu acerte a demanda, que eu compre exatamente a demanda, que eu encomende exatamente a demanda. Então, para que esse lado direito seja diferente de zero, eu tenho que encomendar alguma coisa, porque senão o que eu vendo não pode ser maior do que aquilo que eu encomendei. Então, essa é a observação essencial que a gente havia discutido na aula anterior. Uma dessas quantidades aqui será garantidamente maior que zero se a demanda prevista não for exatamente a realizada, né? Então, essa foi a primeira parte da decomposição desse problema, da reformulação desse problema. Eu estou pensando agora em estágios. Eu estou reconhecendo que o meu problema de decisão precisa ser resolvido com base em dados que não são plenamente conhecidos. Eu tenho que tomar uma decisão à luz da incerteza, mesmo sem conhecer todos os dados. A decisão precisa ser tomada a compra, a encomenda desses jornais para posterior venda. Essa é a parte essencial nesse primeiro passo dessa reformulação do meu problema de venda de jornais. A segunda etapa na reformulação desse problema de venda de jornais consiste em tratar agora a incerteza que a gente reconhece existir nesse problema. A incerteza está associada ao quê? A demanda. Então, o que vai ser feito aqui? Bom, eu não sei qual é a demanda exata, mas o jornaleiro, depois de um certo tempo, ele consegue estabelecer, por exemplo, alguns cenários de demanda. Então, ele vai assumir que 3 cenários são prováveis para vendas de jornais. Todos esses 3 cenários são equiprováveis. O que significa isso? Que a probabilidade de realização de cada um desses cenários é a mesma, né? Cada uma delas é o inverso da cardinalidade do número de cenários, né? Do conjunto de cenários. Então, qual que é a ideia aqui? S está designando, S maiúsculo é o conjunto de cenários, e eu estou indexando um cenário particular como S minúsculo. E para um cenário particular, eu vou ter um vetor agora de demandas. Demanda de business, jornais de business,
demanda de jornais de política e demanda de jornais locais, S. Mantendo a coerência com o que a gente viu, essa tabela está apresentando esses valores de demanda para cada um desses cenários. Não existe demanda legítima para o jornal regional. A compra de jornal regional só ocorre se a demanda do jornal original político, né, de interesse original político ou de negócios, não tiver sido atendida. Então, essa tabela está indicando o quê? O percentual da demanda de cada um desses tipos de jornais para cada um dos 3 cenários. Nesse caso, a gente também assumiu que todos os lucros são idênticos, independentemente dos cenários. Então, essa é a segunda etapa nessa reformulação do meu problema. É o quê? O tratamento da incerteza do problema. Eu não sei exatamente qual é a demanda que eu espero, mas eu sei construir um mapa razoável do futuro. Um mapa razoável por um conjunto de cenários, nesse caso, um conjunto de cenários equiprováveis. Então, agora, o que é a decisão que vai ser formulada? Bom, nós vamos agora decidir quanto encomendar de cada tipo de jornal de forma ótima. E o ótimo agora, ele tem um sentido bastante interessante. Quando eu repetir a venda de jornais por muitas vezes, eu vou decidir quanto que eu vou comprar de jornais, de cada um desses tipos, à luz desta construção do futuro. O futuro está totalmente representado aqui. Então eu vou encomendar hoje para vender amanhã, para vender depois de amanhã, depois de amanhã e assim por diante. Então esse plano de compra que eu vou decidir hoje, que é a decisão de primeiro estágio, ele vai se repetir por um horizonte infinito de tempo. E em cada um desses momentos de tempo, no futuro, eu vou reagir, né? O meu recurso é vender com base numa demanda que pode assumir esses 3 cenários. E claro que depende daquilo que eu comprei. Então, qual que é o sentido da otimização aqui? É maximizar a expectativa do lucro. Então eu vou fazer um plano de compras que pode não ser ótimo para a venda amanhã. Por quê? Porque eu não sei qual é a demanda de amanhã. Se eu soubesse, eu teria planejado para a demanda de amanhã, mas eu não sei qual é a demanda de amanhã. Mas eu sei como que é a demanda se comporta do ponto de vista probabilístico, que foi essa construção de cenários que a gente produziu. Então, qual que é o sentido da otimização? Eu vou maximizar a esperança do lucro. Se eu repetir esse experimento de venda por um número suficientemente grande de vezes, o lucro que eu vou obter com base nessa compra que eu vou planejar e vou repetir ao longo do tempo, essa expectativa, eu vou estar tomando a melhor decisão. Ao longo do tempo, essa decisão que eu estou tomando hoje de compra, ela se prova como uma decisão ótima. É nesse sentido que a decisão ótima do problema estocástico se caracteriza. A otimalidade está associada a isso. Então agora vem o passo final. As nossas variáveis de decisão vão ser adaptadas a essa construção de cenários. A variável de primeiro estágio, no nosso caso, ela permanece definida como foi. Ela não é indexada por cenário. Por quê? Porque eu vou comprar hoje para vender ao longo dos próximos dias. Esse mesmo plano de compra aqui, esse plano dado pelo vetor X, ele vai ser repetido indefinidamente. E o que vai acontecer agora nessa reformulação, nesse passo final? Eu vou indexar as variáveis de venda à luz do cenário. O que é Y? I no cenário S? É quanto eu vendo do jornal do tipo I, e da mesma forma assume valores para cada tipo de jornal, política, business ou regional, se o cenário S pertencente a S maiúsculo se realizar. Então essa é a decisão que eu vou, essa é a informação que eu quero obter. Eu quero obter o vetor X, quanto eu compro, e um conjunto de vetores Y, um para cada cenário, me indicando quanto eu vendo de cada jornal se aquele cenário se realizar. Eu não sei se aquele cenário vai se realizar, mas eu sei quais são os cenários possíveis. Então, quando eu planejar, quando eu rodar esse modelo de otimização, eu vou obter um vetor de variáveis de decisão de primeiro estágio
aquilo que eu tomo decisão agora. E um mapa de decisões que eu vou tomar no futuro. Como que eu vou usar esse mapa de decisões? Se o cenário 1 se realizar, eu tomo uma decisão indexada pelo cenário 1. Eu vendo aquilo que o cenário 1 me diz para vender. Então, qual é a função objetiva agora desse nosso problema? Da mesma forma, eu tenho agora uma componente, um termo na minha função objetivo para cada possível cenário. Esse termo, que está aqui indicado entre parênteses, ele é exatamente o lucro associado àquele cenário. O que é CP? CP é o lucro associado a cada unidade vendida de jornal de política. CB, eu estou chamando de o lucro associado a cada unidade vendida de jornal de business, e CR, o lucro de cada jornal unitário, de cada jornal regional. Y, P de S, é quanto eu vendi de jornais de política no cenário S. Então, esse termo aqui todo, isso aqui tudo, me dá o lucro ocorrido quando o cenário S se realiza. Só que ele é ponderado pela probabilidade desse cenário S acontecer. Então, essa função objetivo aqui, na verdade, ela está me representando o quê? A expectativa estatística, o valor esperado do lucro. Então, o que eu vou escrever como restrições do problema? Bom, eu tenho um conjunto de restrições que envolvem apenas as variáveis de primeiro estágio. No nosso caso, a soma daquilo que eu comprar tem que dar 1, tem que estar limitado a 1000 unidades, né? A gente está trabalhando com a variável aqui depois de uma mudança de escala. Então, soma das variáveis x é menor ou igual a 1 e cada uma dessas variáveis é não negativa. Além disso, as variáveis ys agora tem um conjunto de restrições para as variáveis ys que são indexadas em cenários. Então, esse primeiro conjunto de restrições aqui, ó, esse bloco aqui, ó, está sendo escrito para cada cenário e para cada um desses dois tipos de jornal, política e business. O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo o seguinte, olha, eu não vendo mais do que o mínimo entre o que eu comprar desse jornal e a demanda desse jornal propriamente. É isso que esse conjunto de restrições está me dizendo. Para o caso do jornal regional, não é exatamente isso. Por quê? Porque eu não tenho uma demanda para ele. O que eu vendo é parte da demanda não atendida do jornal de business ou do jornal de política. Então, a versão para o jornal de regional dessa restrição aqui é essa restrição que está aqui. Tá certo? Então, essa restrição aqui, ó, ela é escrita para cada cenário e apenas para o jornal regional. E, da mesma forma, eu tenho um conjunto de restrições aqui, indicando que é aquilo que eu vendo é não negativo, para toda variável indexada em S, para todo y e S, e no conjunto de jornais, e S no conjunto de cenários. Então, esse é o problema de programação estocástica que a gente obtém com esses passos. Repara que ele não tem mais nada de estocástico agora. Ele agora é um problema puramente determinístico. Por quê? Porque, uma vez que eu construí essa descrição do futuro, essa descrição da incerteza por um conjunto de 3 cenários, tudo que pode acontecer está aqui representado. Então, esse é um problema chamado problema determinístico equivalente ao problema estocástico. A gente vai falar muito desse problema determinístico equivalente. Alguns pontos que a gente precisa salientar. A minha variável de segundo estágio, ela é uma função de duas coisas. Ela é uma função da variável de primeiro estágio e ela é a função do cenário, do conjunto de cenários descritos. Então, essa variável ela realmente só pode ser para cada vetor de primeiro estágio e para cada cenário eu tenho um y correspondente. Na solução ótima, não, eu tenho a decisão ótima para cada cenário, que obviamente está atrelado a uma decisão ótima de primeiro estágio, né? Então, todas as possíveis realizações do futuro foram representadas. Não por acaso aquele problema que a gente acabou de descrever, que é um problema
que por enquanto não está na forma final, porque ele tem os operadores min e máximo ali que a gente vai linearizar, mas ele é um problema que vai ser transformado num problema de programação linear. Mas o fato objetivo é que ele é um problema determinístico, é um problema de programação matemática determinístico equivalente ao problema estocástico. A gente vai usar essa sigla aqui para dizer isso. E o que significa então uma solução ótima? Vamos supor que de algum jeito eu resolvi aquele problema de otimização determinístico equivalente e obtive esse vetor x estrela e y estrela como solução ótima para ele. Ele é um mapa de decisões. O vetor x estrela me diz efetivamente a decisão que eu vou tomar agora. E o y estrela? Ele é um mapa de decisões. Ele é uma tabela com uma decisão, um vetor para cada estágio. Se o cenário S igual a 2 se realizar, o que eu leio? Eu sei de antemão qual que é o vetor y que eu preciso executar. Ele é a reação à minha decisão de primeiro estágio e a realização da incerteza na forma de sua manifestação por meio do cenário S igual a 2. É isso que essa solução me dá. Então não significa que essa decisão aqui é a melhor decisão para a demanda que ocorrerá amanhã, que eu não sei qual é. Agora, se eu repetir esse processo do amanhã por várias vezes, muitas vezes, eu verifico que essa solução é ótima nesse sentido de maximização da expectativa do resultado. É nesse sentido que essa solução é ótima. Que é a maneira, então, como eu estou destacando, que a gente deve entender a otimalidade aqui. Então, como eu mencionei também, muito provavelmente essa decisão x estrela y estrela não é ótima para o próximo dia isolado da decisão, mas ela é ótima se eu tomar muitas decisões ao longo do tempo com base nessa política que eu esperei. Essa aqui é o sentido da decisão ótima para o problema de programação estocástica múltiplo estágio que a gente está vendo. O que nós vamos ver agora? Vamos ver como transformar aquele problema de otimização, que não está na forma final desejável para a gente, numa forma desejável, linearizando os operadores não lineares, min e máximo. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o seguinte, olha, se y e i tem que ser menor ao mínimo entre essas duas quantidades aqui, então eu tenho que ter yi menor ou igual a xi e yi menor ou igual a dis. Então, esse operador min ele é linearizado simplesmente escrevendo uma restrição para cada um destes argumentos no operador i. Então está aqui. Essa primeira parte foi linearizada. A segunda parte, eu vou linearizar esse operador min que tem como argumento um operador max. Então eu vou definir para isso as seguintes variáveis de linearização, LP e LB, para cada uma delas indexada para um cenário. Isso para linearizar esse argumento interior. Tá? E vou proceder então em duas etapas. Primeiro, eu vou usar o truque que a gente viu no slide passado. Eu vou escrever uma restrição para cada argumento do operador min. Então, se yr tem que ser menor ou igual ao mínimo de xr desse máximo e desse máximo, eu escrevo uma restrição para cada um. E agora, linearizo cada uma dessas restrições de maximização. A linearização do operador max, então, ocorre se dá por meio do uso dessa variável L, PS e L, BS, para representar cada um desses operadores max. Então, por exemplo, essa restrição aqui vai ser linearizada de que forma? YRS é menor ou igual ao LPS e o LPS ele tem que ser maior ou igual a zero, que é o primeiro argumento do operador max, e o LPS maior ou igual a DPS menos XP. Então esse conjunto de restrições aqui
está linearizando isto. E da mesma forma, para linearizar agora a segunda, né, eu vou utilizar o LBS. YRS menor ou igual a LBS, o argumento LBS tem que ser maior ou igual a zero, e LBS maior ou igual a DBS menos XB. Está linearizado. Claro que eu vou escrever isso para cada cenário, né? Ter um conjunto de restrições dessa para cada cenário possível. Então agora a gente vê claramente que o problema de programação linear aparece como determinístico equivalente. Essa sigla PPL, Problema de Programação Linear, eu vou usar ao longo de boa parte do curso. Então a minha função objetiva agora é maximizar, né, novamente a expectativa do lucro, ela não mudou. As restrições de primeiro estágio puras, né, que envolvem apenas as variáveis de decisão de primeiro estágio estão aqui. E nessa minha reformulação do problema, eu tenho agora as variáveis de segundo estágio legítimas, as y, e as variáveis de segundo estágio que eu utilizei apenas para linearizar os operadores min e max. Então o que eu estou indicando aqui? Eu estou indicando uma estrutura de decisão claramente associada a essa estrutura temporal que a gente identificou. Eu vou tomar uma decisão com base numa expectativa, que é a decisão de quanto eu encomendo, passa o tempo, a incerteza se revela, alguma demanda se verifica, e nós tomamos a decisão Y associado ao cenário que é verificado naquele dia e o AS associado, L de S associado àquele cenário realizado naquele dia. Então claramente tem essa dependência temporal que fica explícita nessa estrutura. Se eu escolher um vetor x chapéu qualquer, para esse vetor x chapéu qualquer eu tenho um problema de segundo estágio que é decidir à luz desse vetor x chapéu qualquer e à luz de um cenário que se realize. Essa é a estrutura de um problema de programação estocástica. Nesse caso aqui nós temos um problema determinístico representando o problema estocástico. Toda a incerteza foi escrita aqui na forma de um cenário possível com variáveis de decisão associadas a esse cenário possível. Resolvendo esse problema de otimização, então, nós verificamos que a função objetivo ótima desse problema é de 1021 unidades monetárias, 1021,67. Essas grandezas estão representadas aqui, elas foram multiplicadas por 1000, né, para corrigir a escala. Então, as grandezas que eu vou informar são efetivamente as demandas solicitadas, não o percentual delas. E o que esse bloco de informações está me dizendo? As decisões ótimas de primeiro estágio. O que ele está me dizendo aqui, para o jornal de política, o jornal de business e o jornal regional, são as quantidades encomendadas. Então isso aqui foi a encomenda. 500, 375 e 125. Para cada possível cenário, eu também conheço a decisão ótima. Essa é uma decisão ótima caso o cenário S igual a 1 se realize. Então, aqui eu tenho a venda para cada cenário. Para cenário 1, eu vou vender 250 do de política, 375 do de business e 125 do de regional. Quais eram as demandas aqui? As demandas eram, no cenário 1, 250. E, vou colocar mais em cima, 250 era a demanda para o cenário 1, 750 a de business e nada para o jornal regional. Então, nesse caso, qual que é a interpretação? Eu encomendei 500 e vendi 250, porque a minha demanda era 250, não vendo mais que a demanda. Então, o que sobrou? Bom, sobraram 250 unidades não vendidas desse jornal aqui. Eu encomendei 375 do de business, a demanda era 375, eu vendi os 375, ficaram 750 menos 375 que eu poderia ter vendido se eu tivesse comprado, mas eu não...
a minha decisão de primeiro estágio não me permitiu vender toda a demanda, eu não comprei o suficiente. E aqui, tudo que eu encomendei do jornal regional foi vendido. Então, o mesmo conjunto de informações é disponível para cada um desses outros cenários aqui. Do segundo cenário e para o terceiro cenário. Eu não sei qual cenário vai acontecer, mas quando eu tomo a decisão de primeiro estágio, eu tomo a decisão de primeiro estágio ótima, considerando que se eu repetir essa decisão por muitas vezes, ela é ótima no sentido de que eu estou maximizando a expectativa desse mundo que eu representei por esses 3 cenários aqui prováveis nesse exemplo. Então essa aqui é a leitura da solução ótima de um problema de programação estocástica. É uma decisão que eu tomo agora e um mapa de decisões para tomar no futuro. Isso é muito importante de decidir, de entender. Há uma certa confusão às vezes de entender o que significa essa variável de segundo estágio. Quando uma grandeza aleatória se realizar, eu sei o que eu preciso fazer. Eu não sei o que eu vou tomar de decisão amanhã. Por quê? Simplesmente porque eu não sei qual é o cenário. Mas se me der o cenário, eu sei como reagir. Sei como reagir de forma ótima. Uma outra possibilidade de recurso que poderia ser implicada neste problema, que poderia ser representada ou modelada nesse problema, recurso no sentido de ser algo que precisa ser tomado, uma decisão que precisa ser tomada no segundo estágio como consequência da decisão de primeiro estágio da realização de uma determinada valor para a variável aleatória que representa a incerteza do problema. O que a gente poderia ter nesse caso? Uma determinada penalidade para cada unidade de jornal que tenha sido adquirida no primeiro estágio e que não tenha sido vendida no segundo estágio, né? Quer dizer, se eu compro muito de um determinado tipo e a demanda que se realiza é pequena, essa diferença eu pagaria então a penalidade sobre essa diferença. Então, como eu alteraria esse problema determinístico equivalente? Bom, o segundo estágio então precisa considerar essa possibilidade, essa flexibilidade. Na verdade não é uma flexibilidade, é uma penalidade, né? Nesse caso. Como que a gente trata isso? A gente incorpora novas variáveis que vão capturar aquilo que tenha sido excedido na compra de um determinado tipo de jornal em relação à demanda que se verificou. Então, QI de S vai representar a quantidade não vendida do jornal I se o cenário S se realizar. Então, basta eu definir essa variável e impor um conjunto de restrições que vai ser indexado para cada tipo de jornal e para cada cenário, dizendo o seguinte, olha, QI de S vai ser maior ou igual à quantidade que eu encomendei do jornal no primeiro estágio e aquilo que eu efetivamente consegui vender no segundo estágio, sendo S o segundo estágio, sendo S o cenário do segundo estágio. E aí, na função objetivo, eu acrescento essa penalidade, a função objetivo que é de maximizar. Essas grandezas todas aqui são não negativas, com esse sinal negativo aqui, eu estou então reduzindo a minha função objetivo. Essa é uma possibilidade adicional de recurso. Então, a flexibilidade e a penalidade, a gente escolhe, a gente modela isso, tratando adequadamente aquilo que a gente vislumbra como a decisão ou a realização quando a incerteza se revela.